Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, não temos palavra o suficiente, Pai, para expressar, Senhor, o quanto somos gratos pela oportunidade de estar em Tua presença, pela oportunidade, Senhor Deus, de estarmos diante de Ti, Senhor, e na comunhão dos nossos amados irmãos, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu quero, ó Pai, me colocar à Tua disposição nessa hora e nesse momento, porque a Tua palavra nos ensina, Senhor, ó Deus, não vos preocupeis com o que eis de falar, Senhor, mas abra a sua boca, e o Espírito Santo há de colocar, preencher tudo o que precisar ser dito, Ele vos dará. Então, Pai, eu creio nessa palavra, Senhor, que, Pai, não seja a minha vontade, não seja o meu querer, mas seja a sua vontade, seja o seu querer, seja, Senhor, ó Deus, as tuas palavras, Senhor, para trazer fé, esperança, Senhor, para trazer, Senhor, ó Deus, confiança, Senhor, no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço e te louvo e te exalto, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Graça e paz, amados irmãos, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de você que está nos assistindo no seu lar. Que Deus abençoe a vida de vocês, queridos irmãos que estão aqui. Que o Espírito Santo de Deus ministre mais no seu coração, que eu creio que Ele já está ministrando através do louvor, através das orações. Eu entendo que Ele já está ministrando ao seu coração. Então eu peço que o Senhor mantenha, que você, dentro da sua casa, ou até mesmo você que está aqui, meu irmão, que você mantenha o seu coração aberto, sensível para continuar ouvindo o que o Espírito Santo de Deus tem para você nessa noite. Eu acredito que Ele tem muito mais para acrescentar na sua vida na noite de hoje, nessa terça-feira. Glória a Deus, aleluia. Então este é o culto fé, que tem o objetivo de despertar fé em você, através da palavra de Deus, através do louvor, através da adoração. Então nós queremos despertar fé em você. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, e a palavra de Deus você pode ouvir tanto através da palavra ministrada, da Bíblia Sagrada, ou você também pode ouvir através dos louvores entoados. Tem muita palavra de Deus inserida ali, tudo para trazer fé a você. Glória a Deus. E eu confesso aos irmãos que eu já passei algum tempo meditando, pedindo para Deus, o que o Senhor quer transmitir para a sua igreja? Nós estamos entrando no propósito, na verdade, dos nomes de Deus. Então, nos últimos 2 cultos fé que tiveram, o penúltimo, o pastor Anderson, ele ministrou acerca de um nome de Jesus. E o último foi acerca de oração, os tipos de oração, como orar. E hoje eu estou aqui para trazer para você uma mensagem acerca do nome de Deus. E o nome que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês, é Jeová Jireh. Glória a Deus. O Deus que provê, o Deus de provisão. Aleluia, o Deus que proverá. Eita, aleluia. Eu perguntei, Pai, mas então, Senhor, me ajuda a tentar entender sobre isso, Pai. Como que eu posso transmitir? O que o Senhor tem especificamente para transmitir para o teu povo, Senhor? E eu fiquei meditando muito tempo, o Espírito Santo ministrando ao meu coração. Ele diz o seguinte, olha, Atos 4:20 diz o seguinte, olha: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quando ele ministrou isso no meu coração, naquela hora, ele trouxe à memória essa mensagem, essa palavra de Atos 4:20, e aquilo veio como flecha dentro de mim, dizendo assim, olha, você não pode deixar de falar o que eu tenho feito na tua vida, porque ela tem tudo a ver, as lições que eu te dou, cada
milagre que eu faço na tua vida tem a ver com o meu nome também. Pois o nome de Deus, todos os nomes ao qual nós ouvimos falar acerca de Deus, Jeová Jireh, Jeová Rafá, fala um pouco acerca de quem Ele é, fala da sua personalidade, da característica dEle, de quem é Deus. Então, quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a nos aprofundar um pouco mais sobre as questões acerca do nome de Deus, nós começamos a entender um pouco de quem Deus é. E nós iniciamos essa série hoje, os nomes de Deus. E, glória a Deus, Jeová Jireh, Deus que provê. Eu tenho tanta coisa para falar. Eu confesso que eu estava hoje à tarde meditando no meu esboço, conversando com a minha esposa, e eu disse: amor, eu não sei, eu estou vazio, eu fiz o esboço, mas parece que não sai nada, parece que Deus te prepara, só para quando tu subir aqui, Ele diz assim: agora eu vou te dar. Ele provê a palavra para você. Oh glória, aleluia. A gente precisa entender o que quer dizer prover. Proverá vem do verbo prover. Prover quer dizer abastecer-se do que for necessário. E o que mais? Munir-se, providenciar, dispor. Glória a Deus. Então, quando nós entendemos o que é isso, o que é prover, por que então a palavra vai dizer que Ele é um Deus que provê? Deus proverá. A gente já vai entrar neste texto que muitos de nós conhecemos, o texto quando Abraão, ele vai falar acerca disso com seu filho. Mas olha que interessante, então nós precisamos entender que quando a palavra está dizendo isso, ela está dizendo que Ele é um Deus que te abastece do que for necessário, que Ele é um Deus que Ele te mune do que for necessário, Ele te fornece, Ele te providencia, Ele te dispõe o que for necessário. Não esquece desse detalhe, o que for necessário, amém? Pode repetir comigo? Repita comigo isso, o que for necessário. Ele é um Deus que provê o que for necessário. Ele é um Deus que te mune, te dá as ferramentas necessárias. Aleluia por isso, glória a Deus. Então nós vamos para o texto que todos nós praticamente conhecemos. Você que não conhece, você pode abrir também a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 22, aleluia, aonde a palavra do Senhor vai dizer lá em Gênesis capítulo 22, vamos ler a partir do verso 5, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus vai dizer assim, a partir do verso 5, então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e o colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão seu pai, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Glória a Deus. Muitos de nós conhecemos essa história. Sabemos que quando ele chega lá a ponto de preparar o seu filho Isaque, ele prepara o menino, ele amarra o menino, ele coloca sob a lenha. E quando ele está prestes a sacrificar o seu filho, empunhando o punhal, o que acontece? Ele ouve a voz do Senhor dizendo, agora eu sei que tu me temes.
E onde depois, logo depois, quando ele olha, depois de fazer promessas a Abraão, ele olha Abraão e vê o cordeiro para ser sacrificado, Deus provê. Então Abraão, ele diz que então desde aquele momento ali, aquele lugar, aquele monte seria chamado de Moriá. Deus proverá. Glória a Deus por isso. E aí a gente às vezes se pergunta, mas então foi a partir daí, a partir daí que nós passamos a ter essa palavra, esse entendimento. Mas se nós analisarmos toda a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia, ela é repleta de provisões de Deus. Ela é repleta desde Gênesis até Apocalipse. Há muitas provisões de Deus ali para as nossas vidas, para a humanidade. Eu quero citar também algumas delas. Mas antes, vamos meditar aqui, continuar no Gênesis 22. O que nós vemos ali? O que nós podemos tirar de ensinamento dali? Dessa atitude que nós lemos de Abraão e Isaac. Nós podemos tirar que nós vemos aqui um homem que confia na provisão de Deus, que confia que Deus é um Deus provedor. E isso que nós precisamos entender que Jeová Jireh não provê o que eu quero, e sim o que eu preciso. Desde o princípio, querido, nós vamos ver o nosso Deus provedor, provendo coisas para a humanidade. Aleluia. Nós podemos citar algumas delas. E uma delas é o seguinte: quando Deus, Ele vê que Ele faz o homem, Ele vê que o homem estava só, o que Ele diz? Não é bom que o homem viva só, falhei uma auxiliadora. Glória a Deus por isso. Provendo para o homem uma companheira. Então a gente vai começando a ver Deus provendo. Então Abraão, quando ele declara Deus proverá, esse lugar será chamado Deus proverá. Ele nada mais, nada menos, ele só está trazendo a menção a algo que ele já sabia, porque ele conhecia a história dos seus antepassados. Então ele só está trazendo que a memória, cara, verdadeiramente, este Deus que criou todas as coisas é um Deus que provê todas as coisas. Então ele só pronuncia, ele só está declarando algo que já está estabelecido, que Deus já está mostrando quem Ele é, já está estabelecido lá na criação. Deus já começa a prover, Ele provê a mulher para o homem. Se nós, gente, ô mistério, se nós voltarmos mais ainda, não tem como a gente falar de todas as provisões que Deus provê para a humanidade. Mas se nós voltarmos, só para começar, antes de fazer o homem, Ele já proveu o jardim. Agora Ele vê o homem e Ele provê a mulher para o homem. Então vamos falar um pouco mais, vamos expandir um pouco mais, então falar acerca de salvação. Porque então, olha só, Adão e Eva pecam. Jeová Jireh, o Deus que provê, Ele vem e provê redenção, prometendo Jesus. Aonde isso? Gênesis 3,15, vamos lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha Deus já provendo salvação, já anunciando a salvação. Tem um pouco mais, vamos então, se a gente for em Gênesis 3:21, a gente vai ver o que? Adão e Eva sendo envergonhados, se escondendo de Deus. Por quê? Porque estavam nus. Mas agora nós vemos Deus chegando no jardim e procurando eles e provendo roupa para eles. Então nós vemos tantos detalhes, nós vemos um pai de amor e um Deus provedor cuidando. Aleluia. Então toda a Bíblia, querido, se a gente for analisar, a gente vai ver toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Deus provê. Aleluia. Amém? Glória a Deus.
Queridos, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus provedor. Ele sabe das nossas necessidades, mesmo quando nós mesmos não sabemos. Vamos analisar Efésios, vamos meditar só um pouquinho. Lá no livro de Efésios, capítulo 3, lá no verso 20, que diz assim, ó: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou até mesmo pensamos. Glória a Deus. É o nosso Deus provedor. Ele provê. Em Marcos 3:11 vai dizer assim, ó: quando pois vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora. Isso falai, ou melhor dizendo, deixa eu ler de novo. Quando pois vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Queridos, não há limitação para Deus prover. Às vezes a gente acha que a gente lê textos que Deus está curando, prover saúde para as pessoas, e às vezes a gente limita Deus, colocando Ele numa caixinha, achando que de repente Ele é capaz de prover só isso. Ele é capaz de prover muito mais. Quando Pedro está andando, e aí os cobradores vêm até Pedro e dizem: não paga o vosso mestre os impostos? Pedro diz: paga. Ele foi lá conversar com Jesus. Jesus, estão cobrando a gente aí. Jesus diz para ele: olha, vai lá no rio, pega um peixe, vai achar uma estaca, dá e paga por mim e por ti. Provisão financeira. Queridos, não limitamos Deus, porque Ele é um Deus que provê todas as coisas, conforme aquilo que necessitamos. Aleluia. Vamos para Mateus 6. Mateus capítulo 6, lá no verso, a partir do verso 25, vai dizer o quê? Vai dizer assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aleluia!
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará o seu cuidado. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Amados, olha que interessante isso. Olha o que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando a gente não andar ansioso, a gente não andar preocupado, porque Jesus ele estava entendendo, ele entendia e ele queria passar para nós esse entendimento. Ei, não te preocupa, porque Jeová Jirê, o Deus que provê, ele cuida, sabe que você necessita de todas essas coisas. Então não andeis ansiosos, te preocupa com as coisas do reino, buscai primeiro as coisas do reino, e as demais coisas, que demais coisas são essas? Aquilo que Deus sabe que você necessita, que é o comer, é o vestir. Ele diz, vos serão acrescentadas. Jesus aqui mais uma vez, ele está apontando para um Deus que é provedor, ele está apontando para quem? Jeová Jirê. Aleluia, o Deus que provê. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, se Ele diz, não vos preocupeis, é porque já está garantido. E nossa ansiedade atrapalha a manifestação do que já está garantido em nossas vidas. Se Ele está dizendo, não vos preocupeis, é porque já está providenciado. Se Ele está dizendo, cara, não vos preocupeis, já está tudo certo. A gente só precisa ficar o quê? Tranquilo. Na hora certa, no momento certo, o que for necessário virá. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você precisa de bens materiais, aquilo que for necessário, Deus proverá. Se você precisa de recursos espirituais, fica tranquilo, porque Deus também proverá. Como assim, pastor? Recursos espirituais? Às vezes nós estamos tão debilitados espiritualmente, ou meio fraco, desanimados às vezes. Às vezes a gente não consegue, às vezes, nem força para orar sozinho. Às vezes nós não temos força para jejuar, às vezes nós não temos forças para abrir a Bíblia, para ler. E muitas vezes Deus não provê um propósito para você entrar. Deus não provê alguém que compartilha com você uma palavra que te fortalece. Deus ele não provê um propósito de jejum. Lembrem do jejum que nós fizemos para conferência? Quantos de repente não faziam tempo que não jejuavam? Quantos de repente faziam tempo que não oravam com a intensidade que está sendo orado hoje nas 4 salas de oração durante o decorrer do dia? Deus provendo oportunidades para você desenvolver a sua vida espiritual. É Deus provendo. Deus te provendo meios. Deus te trazendo para perto, para junto de pessoas que te pegam pelo braço e te ajudam. Vamos lá. Às vezes quando o teu líder de GC, às vezes quando o teu pastor, ele diz assim, cara, vou contar contigo para orar. Às vezes você dizendo assim, mas o pastor já me meteu na pressão, o líder já me meteu na pressão. Gente, é Deus provendo oportunidade para você orar. É Deus provendo oportunidade para você jejuar. É Deus provendo oportunidade para você buscar. É Deus provendo crescimento espiritual para você. Depende de qual é a ótica, como você enxerga. Às vezes nós enxergamos errado. E eu confesso que por muitos anos eu tinha uma ótica errada. E Deus tem trabalhado muito comigo. Mas Ele tem me ensinado e eu tenho tentado colocar isso em prática. Nada do que o meu pastor me chama para fazer, eu tomo como uma obrigação, mas sim como uma oportunidade de crescimento espiritual. Glória a Deus.
Então tenha isso, deixa eu passar isso para você na sua casa. Aí, meus irmãos, vocês, o pastor chamou para participar de uma campanha de oração, irmão, vai com alegria, cara. Não toma por obrigação, mas veja como uma oportunidade de crescimento espiritual. Entenda, cara, é Deus me provendo a oportunidade para mim crescer. É Deus provendo a oportunidade para mim amadurecer. É Deus provendo a oportunidade para mim desenvolver o meu ministério, desenvolver o meu chamado. É Deus provendo oportunidades para mim. Aleluia, por isso, Deus que provê, Jeová Jireh. Você entende que Ele está em tudo? Você entende que Ele se move em tudo? Que tudo que acontece à nossa volta é praticamente Ele provendo, Ele se movendo, Ele te gerando alguma coisa. Eita, aleluia. Oh, glória. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, é Ele provendo. Sabe que às vezes a gente pode até dizer assim: olha, Deus, eu estou sem força, Pai, me ajuda. Imagina você chegar diante do Pai dizendo isso, e Ele podendo orar dizendo para ti assim: rapaz, tem sala de oração aí às 6 da manhã, tem sala de oração aí meio-dia, tem sala de oração aí às 18 horas, tem sala de oração à meia-noite. Estou te provendo aí oportunidades para você se fortalecer, para você buscar. Sabe, chega um momento que Deus ele começa a cercar a gente, e a gente passa a não ter mais desculpas. Não é verdade? Ele começa a cercar, e a gente começa a não ter mais desculpas para dizer o porquê que a gente não ora, ou para dizer o porquê que a gente não lê a palavra, ou para dizer o porquê que a gente não faz o nosso devocional, para dizer o porquê que não tem mais desculpa, porque Ele começa a te cercar, a te prover de coisas que se você não fizer, é porque você é muito preguiçoso. Oportunidades de se aproximar do Pai. Glória a Deus por isso. E Ele vem provendo, até para a nossa vida espiritual. E olha que coisa interessante, para a nossa vida espiritual, olha as coisas que Ele vem provendo. Ele provê de Gênesis a Apocalipse. Então olha só o que diz em Efésios. Em Efésios 6, todos nós conhecemos a armadura de Deus, né? Efésios 6, vamos ali a partir do verso 13, que diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Gente, Ele proveu uma armadura espiritual para nós. Ele entende a guerra, Ele entende a batalha que nós travamos todos os dias para nos mantermos de pé, para nos manter na presença dEle. E Ele provê uma armadura. Ele provê armas espirituais. Então, para que podeis resistir o dia mau, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. No verso 14: estáis, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, e vestido-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Gente, Ele provê cada detalhe. Cabe a nós, aleluia, usar. Nós precisamos usar. A provisão está ali, nós precisamos usar. Se Ele diz não vos preocupeis, é porque já está tudo providenciado. Aleluia, glória a Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Então a gente vê vários sinais na Bíblia, na Bíblia do início ao final, Deus provendo.
Essa é a característica dele. É uma das características dele, um Deus de provisão, um Deus que cuida. Deixa eu falar uma coisa com você, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a necessidade que você tem. E você que está aí na sua casa, eu não sei qual é a necessidade que você tem, que você está passando no seu lar, na sua família. Você que está aqui, eu não sei qual é a necessidade, mas deixa eu falar uma coisa para você, para Deus não há impossível em tudo que Ele possa fazer, não há impossível. Então não importa qual é a sua necessidade, confia, larga nele, descansa nele, porque com certeza Deus proverá. Aleluia! Com certeza Deus proverá. Se você precisa de recursos aí na sua família, Jeová Jireh provê. Ele provê. Deixa eu te contar algumas coisas. Eu não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido. E mais uma palavra acrescentando do que eu tenho vivido com Deus. Eu e a minha família. Deixa eu compartilhar algumas coisas com vocês para mostrar. Porque você de repente pode dizer assim, você de repente que está novo, entrando recém na fé, está dizendo assim, mas é muito fácil. A palavra você está escrito ali, você leu e você está me transmitindo isso. Porque tem pessoas que podem dizer, é muito fácil, porque não é contigo que eu estou passando. Não tem pessoas que às vezes são assim? Olha, pastor, você está falando, mas é muito fácil você dizer confia, descansa, acredita que Deus vai prover. É muito fácil o senhor dizer isso. Porque você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a necessidade que você está passando. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes da gente compartilhar qualquer coisa com você, Deus faz a gente passar primeiro. Deus, Ele fala conosco primeiro, Ele ministra conosco primeiro. E o que Ele, daqui para frente, o meu esboço não tem mais nada. Porque Ele disse, eu vou prover para você o que falar. Daqui para frente, o meu esboço não tem mais nada, mas uma coisa, o Espírito Santo falou comigo e Ele está falando até agora, e Ele começa a meditar, e Ele começa a somar em mim, que é Atos 4:20, não deixa de falar. Ele falou ontem comigo, Ele falou hoje comigo, e Ele está falando agora, Atos 4:20, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então se você diz assim, olha, é muito fácil o Senhor falar, porque o Senhor não está vivendo, então agora, a partir de agora, deixa eu compartilhar com vocês algo para aumentar um pouco mais a fé de vocês, de algumas experiências que eu tenho visto, ouvido e vivido com Deus. Eu sei que não é teoria o que eu estou passando para vocês, porque eu tenho vivido, eu tenho ouvido, eu tenho presenciado. Desde que eu me entreguei a Cristo, aleluia, eu tenho presenciado muitos milagres de Deus na minha vida. Muitos milagres do Deus que provê. Uma vez eu estava sem emprego, e cobranças batendo na minha porta, e eu estava já preocupado, apavorado, já sem trabalho. Faltavam até o leite para as crianças. E aí bateram na minha porta me cobrando, eu conversei com a pessoa, disse que não tinha como, e fui para dentro. Quando eu entrei dentro de casa assim, o Espírito me moveu a orar, e eu dobrei meus joelhos na sala de casa, e eu comecei a orar, pedir para Deus, Deus me ajuda, Pai, me ajuda, Pai, me ajuda. Irmãos, antes de eu terminar a oração, quando eu já estava cansado de orar a Deus, pedindo ajuda para Ele, e o momento quando o Espírito Santo me levou também a repreender nas regiões celestiais, se tivesse algum espírito maligno trancando aquilo que Deus já tinha liberado a meu favor, que fosse repreendido, na mesma hora, antes de eu levantar o joelho do chão, toco o meu celular. Eu pego o celular e eu vou atender o celular. Quando eu atendo, é uma empresa me ligando, aonde eu não tinha nem largado o currículo. Queridos, o meu currículo apareceu na mão do cara lá, não sei como.
E ele me ligando, dizendo que eu precisava que fosse para ontem, queria que eu fosse lá naquela hora, naquele momento, conversar com ele, que ele precisava que eu começasse a trabalhar o mais rápido possível, naquela hora da oração. Deus proveu um trabalho para mim. Então, o que eu quero transmitir para você é que não é teoria, o que a Bíblia fala não é teoria, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que provê, Ele é Jeová Jireh, é a característica, é personalidade dele, é quem ele é também. Aleluia. Queridos, para quem não sabe, eu faço carisma também. E uma das experiências que nós tivemos, eu e minha esposa, foi quando nós chegamos aqui, participamos de um test drive. Eu me recordo que a gente disse, cara, não temos condição nenhuma, estou desempregado, não tem como, trabalho, né? Quando aparece algum biquinho para fazer. Mas nós assistimos aquela aula que falava acerca de fé. E quando aquela aula falou acerca de fé, a palavra de Deus entrou como flecha dentro do coração da gente, assim, cara, nós precisamos viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós acreditamos. A palavra fala de fé, vamos dar um passo de fé. E nós demos um passo de fé, conversamos com o pastor Anderson, e o pastor Anderson, rapaz, é na fé, vai lá, né? E nós fomos. E Deus começou a prover, Deus provia a passagem, Deus provia o dinheiro para gasolina, Deus provia o almoço no sábado, Deus começava a prover, tinha dias na sexta-feira que a gente chegava, tá, e aí como é que a gente vai amanhã? Não sei, Deus proverá, e quando vê do nada, alguém chegava ou pagando alguma coisa, ou alguém chegava, fornecia o dinheiro para gasolina, quando nós chegávamos aqui, alguém fornecia o almoço para nós, gente, Deus provê. Mas foi necessário dar o passo de fé, mas Deus proveu, a bênção estava ali, Ele já estava abençoando, Ele só precisava que nós assim, pega, eu estou te provendo, estou provendo para você, é o Deus que provê, Ele provê tudo. Queridos, hoje em dia, eu não tenho medo de mais nada. Quando as coisas começam a apertar lá em casa, diz que fica tranquila. Até minha esposa também, outra guerreira junto comigo. Amor, tranquilo. Se é outra mulher, o que vai dizer? Tem que arrumar o que comer para as crianças, tem que arrumar o que leite para as crianças, tem que... Não é? Mas o que a gente vê? Cara, a gente aprendeu com Deus que Deus é o Deus que cuida. Deus é o Deus que provê. Deus é o Deus que provê. Um dia começou a faltar as coisas no armário e nós, meu Deus, e agora? E agora Deus vai prover. E eu, amém, amém, Deus vai prover. Aí de repente, nós íamos sair, aconteceu uma situação que a gente não saiu, resolvemos não sair. Eu falei para minha esposa, digo assim, amor, não vamos sair, não é para nós sair de casa. Tá, mas nós tínhamos que fazer a visita lá. Não, eu vou mandar uma mensagem para a pessoa dizendo que a gente não vai ter como fazer a visita. Eu mandei a ver uma mensagem, a pessoa não recebeu a visita. Deu uma meia hora depois que a gente resolveu tudo, que a gente decidiu tudo. Bate um irmão lá em casa. Bate um irmão lá em casa e esse irmão, ele diz, bom, pastor, o senhor estava aí, o senhor está aí, então é bênção de Deus, vem cá que eu tenho uma coisa para o senhor. Eu digo, amém, irmão. Aí ele abre o porta-mala do carro, queridos, era sacolas e sacolas de coisas que Ele trouxe para nós, porque Deus provê. Depois ele estava contando, não pastor, eu estava no mercado fazendo rancho para casa, eu liguei para minha esposa e a minha esposa disse assim, que nós tínhamos que abençoar alguém. Eu senti de abençoar alguém, aí ela disse assim, leva para o pastor David. E ele disse, será? Mas o pastor David parece que está sempre bem. Eu digo, eu estou sempre bem porque Deus é o Deus que me provê. Eu estou sempre rindo, estou sempre feliz. Por quê? Porque eu sei que não importa a dificuldade, não importa o que esteja faltando, não importa. Ele é um Deus que provê aquilo que eu preciso, não o que eu quero. Aleluia. E ele disse que a esposa dele leva para o pastor David. Ele disse que fez uma prova com Deus. Não, se é para o pastor David, então eu vou, ele faz aplicativo. Aí ele disse para mim assim, então eu vou
pegar uma corrida lá para perto se for para ele. Aí ele ligou o aplicativo e a corrida largou ele algumas casas da minha casa. Aí ele, mas o pastor David quase nunca está em casa. Então se é para o pastor David, ele vai estar em casa. Aí ele chegou, o carro estava em casa. Aí ele disse, pastor, era para ti. E eu vim te trazer. Ele trouxe, nós oramos. Aí deixa eu falar para vocês os detalhes de como Deus é bom, de como Deus cuida, de como Deus provê nos detalhes. Depois ele foi embora, nós oramos juntos antes de ele ir embora. Ele foi embora. E aí nós fomos começar a tirar as coisas da sacola. E era carne, era frango, era tudo, até bolachinha para os meus filhos. E sabe como Deus ele te mostra uma coisa para dizer assim, olha, sou eu e é no detalhe? Foi que também tinha faltado, sabe o que? Aquele negócio de passar café, o saquinho aquele, filtro. E queridos, tinha filtro lá na sacola. E a gente, Jeová Jireh, é o Deus que provê. Queridos, aleluia. Eu estou falando de algo que não é algo fictício, que não é algo que eu simplesmente abri, por isso que o Espírito Santo, eu entendi quando ele falou comigo acerca de Atos 4:20. Não deixa de falar do que tu tens ouvido e vivido. É isso que eu quero que tu fale. O que tu tens visto, o que tu tens ouvido e o que tu tens vivido. Eu não estou falando de algo teórico, não. Eu estou falando de algo que eu tenho vivido e que eu tenho certeza que muitos de vocês também estão vivendo. Os cuidados de um Deus que provê. Os cuidados de um Deus que cuida. Ei, posso falar uma coisa para vocês? Eu não tenho vergonha de falar, mas eu vou falar. Porque é para glorificar o meu Deus. Até ontem, eu não tinha gasolina para vir para o culto hoje. Ontem, 10 horas da noite, Deus proveu. Eu não pedi. Eu só disse, Deus, amanhã eu tenho que ir para o culto. 10 horas para a noite, ele usou alguém para dizer assim, ó, toma. E eu, não, que isso, não precisa. Não, toma. Deus que provê, queridos. É para dar testemunho, é para fortalecer a tua fé, é para dizer assim, olha, depende de Deus. Busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tudo lhe será acrescentado conforme aquilo que Ele vê que você necessita. Aleluia. É um Deus que provê. É um Deus que te ensina, é um Deus que trata, é um Deus que cuida. É um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Isso não é maravilhoso? Isso não te traz confiança? Isso não te traz cada vez mais expectativa? Eu tenho testemunhado na vida de algumas pessoas também, queridos, que me rodeiam em casa, que estão também vivendo coisas assim, que estão vivendo ali uma porta aberta, algo que acontece, pessoas que estão dizendo assim, olha, pastor, eu estou vivendo assim, ó, é Deus por mim e acabou. E Deus vai abrindo portas, abençoando, e Deus vai cuidando, vai tratando, e vai fazendo, e vai movendo tudo que for necessário mover, tudo para cuidar da gente. Tudo para que a gente cumpra o propósito. Tudo para quê? Para a glória dEle. Não é verdade? Não é assim? Não é tudo para Ele, por Ele. É tudo para a glória dEle. Tudo que Ele tem feito na minha vida é para a glória dEle. É para que eu pudesse chegar hoje aqui e poder contar para vocês acerca do que Ele tem feito na minha vida. Para que haja fé na vida de vocês. Para que vocês peguem e dizem assim, nossa, não... E queiram viver esse extraordinário de Deus. E queiram viver, sabe? Isso
que Deus faz. Você poder andar feliz, alegre, tranquilo, sabendo que há um Deus que cuida de você. Sabendo que há um Deus que, se precisar abrir porta, botar a porta abaixo para você entrar, Ele vai fazer. Sabendo que há um Deus que provê. Não o que a gente precisa, não o que a gente quer, mas sim o que a gente precisa. Sim, o que a gente precisa. Esse é o nosso Deus de milagres. Esse é o nosso Deus de promessa, que diz: nunca vi um justo nem sua descendência mendigar um pão. E nada do que Ele me deu eu pedi, tudo veio. Glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Louvar a Deus por isso? Porque Ele cumpre a palavra dEle, porque Ele faz manifestar a realidade, trazer a realidade à palavra dEle, para que nós possamos glorificar o nome dEle. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome santo do Senhor, Deus. Nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos, Senhor. O Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, Senhor. O Senhor é o Deus que provê todas as coisas, Pai. Oh, Senhor, ó Deus, põe-se de pé em nome de Jesus. Você que está aí no seu lar, na sua casa agora, não te preocupe com nada, não te preocupe com nada, porque Ele é o Deus que provê. Eu não sei o que você está precisando, mas eu tenho propriedade para poder dizer para você aí no seu lar agora: os armários estão vazios, Deus proverá para você os recursos necessários. O que está te faltando? Um emprego? Deus proveu para mim. Deus proverá para você emprego. Eu não sei o que está faltando para você aí. Está faltando oportunidades para você se tornar mais firme, mais forte espiritualmente. Deus proverá pessoas de fé, pessoas de Deus, aleluia, para te ajudar na caminhada de fé. Eu não sei o que está faltando para você aí, mas eu tenho certeza que o Deus que provê todas as coisas, Ele vai prover para você também. Aleluia, aleluia. Então ore a Deus, vamos orar, ora a Ele, diga: Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos te agradecer porque entendemos que o Senhor é o Deus que provê, não o que eu quero, mas sim, Senhor, ó Deus, o que eu preciso. É uma característica do Senhor ser um Deus provedor, ser um Deus que não deixa faltar, mas sim um Deus que supre a necessidade dos seus filhos. O Senhor é um Deus que supre, Senhor, ó Deus, a necessidade, Pai. Ó Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, eu rogo, Pai, para que o Senhor, ó Deus amado, vá lá nesse lar, nessa família, e que o Senhor, ó Pai, sonde o coração, Pai, o que essa pessoa deseja, Senhor, até o que essa pessoa deseja, são coisas que parecem, Senhor, ó Deus, às vezes até ser banais, Senhor, de repente é algo tão simples, que de repente essa pessoa está dizendo assim: poxa, é muito simples, Deus, mas sabe o que eu queria? Pai, o Senhor sabe, Senhor, ó Deus, como se mover, Pai, e agradar os seus filhos, Senhor, ó Deus. Então, por favor, Pai, provê, Deus. Oh, aleluia. Jeová Jireh, Jeová Jireh. Sim. Oh, aleluia, Deus. Nós te bendizemos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor. Nos aumenta a fé, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor, que nós venhamos ter, Pai, a nossa fé, Senhor, ó Deus, ampliada, Senhor, ó Deus, por intermédio da Tua palavra, Pai. Que a partir de hoje, Deus, nós venhamos viver diferente, com o entendimento de que o Senhor é o Deus que provê, e nós não precisamos nos preocupar, Senhor. Nós não precisamos andar ansiosos. O Senhor Jesus, Ele já estava trazendo isso para nós, mostrando quem o Senhor é, mostrando que já está disponível, mostrando, Senhor, ó Deus, que o Senhor já tinha provido, Pai, os recursos, que o Senhor já tinha provido a necessidade, Deus, provido, Senhor, ó Deus, suprir as necessidades, Deus. Oh, aleluia, oh, aleluia, Jesus. Me escutas quando clamo,
Glória a Deus. E acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Diga, me escutas? Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Eu confio em ti, confio em ti, Senhor. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, diga pra ele: nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti, Senhor. Tens o meu mundo em tuas mãos, diga: creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, diga pra ele: creio que não há outro igual a ti, Senhor. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Sim, Senhor. Não há outro igual a ti. Não há outro como tu, Senhor. Bendito é o teu nome, exaltado és tu. O Senhor é o Deus que provê. O Senhor é o Deus de provisão. O Senhor é o Deus que cuida, que sara, que trata. Senhor, o Senhor, ó Pai amado. Jesus, eu preciso. Diga: creio
que Nós cremos, Senhor. Tu és Nós cremos, a Senhor, a Deus, que Tu és a vida. Nós cremos, Senhor, a Deus. É tudo para mim. Diga pra Ele: creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti, Senhor. Não há outro igual a Ti, Pai. Jesus, eu preciso. Nós precisamos do Senhor. Declare isso aí na sua casa. Declare isso aí na sua casa. Declare isso aí aonde você está. Declare: olha, Senhor, eu preciso do Senhor, não há outro igual a Ti. Eu só preciso do Senhor. Senhor, se eu tiver o Senhor, eu tenho todas as coisas. Eu tenho tudo que eu necessito. Eu tenho tudo que eu preciso. Se eu tiver o Senhor, me basta. Ter a Sua presença me basta. Ter o Senhor me basta, Senhor. Porque não há outro como Tu. Não há outro igual a Ti. Declare isso para Ele. Eu não sei o que você está precisando, mas a principal coisa que você precisa é de Jesus na sua vida. Porque se você tiver Jesus, aleluia, você tem tudo. Você tem tudo. Você tem tudo. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você tiver Jesus, você tem tudo, 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 tudo.